Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer o doutor Eduardo Godoy, que é cirurgião bariátrico, mas é o cirurgião de tudo. Doutor Eduardo, por que a cirurgia quando o senhor estava na faculdade? João, isso começou bem no iniciozinho da faculdade. Eu, particularmente, sempre gostei muito de procedimento cirúrgico. Eu acho que é a parte mais sensível desse cuidado à saúde, que você sente que está fazendo a diferença justamente naquele momento na vida do seu paciente. O senhor dorme com o bisturi de lado, né? É quase isso, mais ou menos. Cirurgião nunca está 100% descansando. A gente sempre está de prontidão para se algum paciente precisar, mas a gente trabalha de forma a que isso seja muito raro. Fez residência aonde? Eu fiz residência no Hospital Agamenon Magalhães, aqui em Recife. E aí, já na cirurgia bariátrica? Isso, aí lá, naturalmente, eu já tinha convivência com cirurgia bariátrica, já, na verdade, desenvolvia pesquisa científica desde a época da minha faculdade na Universidade Federal de Pernambuco. Assim que eu terminei minha residência, já me certifiquei como cirurgião bariátrico e atuo nessa área desde então. Doutor Eduardo, a preparação para uma pessoa ir fazer a cirurgia bariátrica é grande antes, né? Ele tem que se preparar, né? De fato, todo paciente, a primeira coisa que eles têm que entender é que está sendo realizada uma mudança definitiva, claro que para melhor na vida deles, mas tem que ter tudo bem preparado, bem planejado. Hoje a cirurgia, ela não é uma cirurgia traumática, não. É uma cirurgia que o paciente sente muito pouca dor, pouco desconforto, mas é importante que ele se planeje para poder fazer essa mudança definitiva. Pouco desconforto uma conversa, porque o gordo gosta de comer, aí depois não vai poder comer, se comer, bota para fora. O pós-operatório não é fácil não, porque o gordo adora comer, né não? De fato, o paciente que tem a redução do estômago, ele tem que entrar nesse processo entendendo que, uma vez que ele vai ter uma diminuição do tamanho do estômago dele, se ele comer naquela mesma quantidade que ele comia antes, ele vai passar mal. Mas isso, naturalmente, é conduzido de forma muito clara, não só pela equipe cirúrgica, como pela equipe nutricional, a equipe dos psicólogos também, e o paciente entra nessa bem tranquilo. Psicólogo, porque a cabeça é importante no processo, né? De fato, o paciente está se modificando, na verdade, um estilo de vida completo. É como eu digo, está modificando para melhor. Mas se naquele momento ele não está querendo mudar, ele não está não só querendo emagrecer, mas começar a fazer uma dieta bem regrada, atividade física, que é uma coisa que todo mundo precisa fazer, independentemente de ter obesidade ou não, é melhor ele repensar duas vezes. Não, porque o gordo fazer atividade física não dá, né? É a principal limitação dos pacientes. Muitos, inclusive, já foram atletas, tiveram bom desempenho na época de colégio, de faculdade, nos esportes, mas depois que ganharam peso, começam a ter muita dor de joelho, dor no tornozelo, dor no quadril, coluna vertebral, o que acaba muitas vezes impossibilitando. E a cirurgia bariátrica, ao fazer essa redução de peso, traz o paciente de volta a um cotidiano como ele estava acostumado. Doutor Eduardo, uma pessoa que queira fazer cirurgia bariátrica, vai no seu consultório, onde é o consultório? O meu consultório fica no Charles Darwin, no empresarial Charles Darwin, na Ilha do Leite. É o empresarial mais charmoso agora. Vai almoçar lá na cobertura, vai? Pois é. Quem quiser, no finalzinho do expediente, no último horário, assim que terminar, já está aberto lá o restaurante para quem quiser experimentar. Justamente. Está bem badalado. Agora, os seus clientes que chegam lá gordinho, você não manda aí pro Rufo, não? Não, mando não. Mas eu digo logo que nada que está comendo antes vai deixar de comer depois. A diferença é a quantidade, mas tudo que comia antes pode comer, só tem que moderar. Conversa para boi dormir. Doutor Eduardo, qual nessa primeira conversa, o que é que o senhor tem com o gordo? Olha, inicialmente é que o paciente, ele entenda que ele não está naquela condição porque ele quer. Muito se fala, mas o paciente está com obesidade porque se alimenta muito mal, porque não faz atividade física, porque na família tem outras pessoas com obesidade. Não dá para a gente explicar por um fator desse apenas. O paciente ele tem que estar ciente que são vários fatores que o conduzem para a obesidade. Então, vai ter que melhorar a dieta, vai ter que fazer atividade física, mas o mais importante de tudo é ele se cercar de bons profissionais, até porque o acompanhamento da obesidade é um acompanhamento para a vida toda. Então, se cercar de um bom cirurgião bariátrico, que seja certificado, juntamente com uma equipe que seja experiente nisso, uma equipe anestésica experiente, nutricional, psicólogo, cardiologista, tudo isso somado também ao endocrinologista, que é um profissional indispensável,
Junto com toda essa equipe, o paciente fica bem tranquilo, fica bem seguro. O senhor pede muitos exames? Olha, usualmente, João, o paciente já consegue fazer a cirurgia bariátrica com apenas exame de sangue, ultrassom e endoscopia. Então, não é nenhum exame muito invasivo, não. São exames bem habituais, na verdade. E aí, quanto tempo entre essa primeira conversa com o senhor e a mesa de cirurgia? Quanto tempo? Uma média, João, isso vai depender muito, mas a média são de 2 meses. O paciente geralmente leva 1 mês para fazer toda essa avaliação com essa equipe multidisciplinar e para fazer esses exames também. Uma vez que ele completa esse mês, a gente dá entrada no convênio. Em média, aí depois, mais 1 mês, a gente já está podendo operar o paciente. Então, uma média de 2 meses. O senhor tem essa equipe? É? Tenho todo mundo. É importante que toda a equipe seja bem habituada com o cotidiano do paciente obeso. Mas o senhor não recebe... Às vezes, as pessoas passam pelo seu consultório e tem um magrinho. O que é que o magrinho está fazendo lá? Olha, eventualmente, todo cirurgião bariátrico, ele tem uma base também de cirurgia abdominal. Então, por exemplo, aquele magrinho, ele já pode ser, na verdade, um paciente bariátrico. Muitas vezes o pessoal fica impressionado porque essa história que o paciente bariátrico, depois de um tempo, fica com cara de doente, isso não é verdade, tá? Fazendo dieta, atividade física, não é para ninguém ficar com cara de abatido, ao contrário, é para ficar mais jovial, mais disposto, mas eventualmente esses magrinhos no consultório, eles também procuram por outras patologias, né? Refluxo, cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, também estão aqui no nosso arsenal. Mas o senhor gosta mesmo do gordinho, né? Particularmente é a minha paixão. Cirurgia bariátrica, desde a minha época de faculdade, é o que eu mais gosto. Ô, doutor Eduardo, demora quanto tempo uma cirurgia bariátrica? João, em média, nos pacientes que a gente atende em geral de obesidade grau 2, obesidade grau 3, que é o que se chamava antigamente de obesidade mórbida, a cirurgia, a depender da técnica, demora em torno de 1 a 2 horas. Agora, se é um paciente, por exemplo, que tem um índice de massa corporal muito alto, um paciente com 200 quilos, esse tempo ele pode aumentar, conquanto que não se perca a segurança na cirurgia. Eu tenho um amigo que é cirurgião bariátrico em Orlando, o André, que Sim, conheço. Conhece, né? Sim, sim. André, uma vez, um gordo chegou lá e ele foi ajeitar o gordo caiu por cima dele, ele teve que se operar. Sabia disso? Então é preciso cuidar também com o gordo, né? Porque André foi segurar o gordo para coisa, o gordo caiu, ele teve que se operar. Pois é, isso aí é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Ou seja, a estrutura, o paciente que está chegando lá no hospital, no internamento, principalmente esses pacientes que têm uma obesidade muito acentuada, tem que ser no hospital de referência para isso. Então, por exemplo, toda a cama, ela é paramentada para aguentar uma carga dessa. Os banheiros, os vasos sanitários, tudo isso tem que conseguir albergar o paciente com obesidade, independentemente do nível que seja essa obesidade. Quantos quilos o gordinho que o senhor operou tinha? Olha, por exemplo, aqui a última que eu operei, ela era bem baixinha, tinha em torno de 1,5 m, mas tinha 150 quilos. Só? Mas eu preparei ela bem direitinho para ela perder peso, que a perda de peso é muito importante. A cirurgia correu super tranquila. E quanto tempo a pessoa que faz cirurgia bariátrica começa a emagrecer? Olha, a gente já quer que o paciente emagreça naturalmente antes da cirurgia, porque é natural, né? Se o paciente perde peso, a gente gera uma folga no abdômen, então fica muito mais fácil de trabalhar. Então, o paciente já é indicado de perder o peso aí em torno de 5% do peso corporal total antes da cirurgia e dentro do primeiro mês, lá pelo 30º dia de pós-operatório, existe uma perda média de 10% do peso corporal do paciente. Já dá um alívio grande, né? E quando o senhor manda o seu paciente para casa, vai dizer que ele vai comer o quê e como? Isso aí é interessante. Na verdade, quando a gente fala que o paciente vai passar 2 semanas em dieta líquida, tem gente que se espanta, mas é importante entender que como o estômago está diminuído, qualquer líquidozinho que o paciente toma, ele vai se sentir satisfeito. Então, são 15 dias de dieta líquida, depois 15 dias de pastoso, completou o primeiro mês, já pode comer sólido normalmente. O que se diz é que muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica depois se tornam alcoólatras, isso é verdade? Isso foi um dos grandes mitos, na verdade, que envolveram as cirurgias bariátricas. Mito. É um mito. O paciente que passa por um processo desse, foi o que a gente estava conversando desde o início, ele tem que estar ciente que vai existir uma grande mudança. Se ele tem um grau de compulsão, por qualquer coisa que seja, uma compulsão alimentar, por exemplo,
Se a gente diminui o tamanho do estômago e não cabe mais o alimento, ele vai deslocar essa compulsão para alguma coisa. Então, por isso que é de suma importância o acompanhamento com o psicoterapeuta, o psicólogo, e também é importantíssimo se o cirurgião diagnostica, e isso aí a gente tem que ter um limiar bem baixo. Se diagnosticou, percebeu algum grau de compulsão, de alguma obsessão ali pelo alimento, é referenciar isso ao psiquiatra. O paciente bem controlado passa pela cirurgia de forma muito tranquila, não vai se tornar um etilista, não vai ter compulsão por álcool. E por doce? Doce, chocolate. É complicado. Pois é, porque independentemente do tamanho que esse estômago ele esteja, se a pessoa tem um estômago, por exemplo, de 200 ml, ela pode encher esses 200 ml de doce. Então, o que pode colocar uma cirurgia a não ter 100% de sua eficácia, vamos dizer, ter metade, é o paciente não fazer atividade física ou se alimentar de forma errada. Se alimentar de forma errada, por exemplo, doce, porque o doce é muito calórico. Pequenas porções, um chocolatezinho, às vezes tem mais caloria do que uma refeição completa. Então, é mesmo? Tem, com certeza. O doce, em si, eles são alimentos de alta densidade calórica, porque, na verdade, o paciente que gosta de doce, ele não gosta do açúcar puro. Ele gosta do biscoito, ele gosta do chocolate, do sorvete, do milkshake. É uma mistura de gordura com açúcar. Por isso que é uma bomba calórica, entendeu, João? Eu não quero saber o que é que eu fiz com o senhor, porque eu estou com uma fome arretada. Se o senhor vem agora com milkshake, com bolacha, com chocolate, aí é muita danado. opção. Sim, mas a pessoa que sai, como o senhor diz, é preciso também preparar a cabeça, né? E o cara que gosta de comer, vai comer pouquinho, né? Feito passarinho, precisa estar com a cabeça preparada para isso. Corretamente. A cirurgia, ela funciona também através desse mecanismo. A diminuição do tamanho do estômago, João, que é o que a gente chama de restrição, ou seja, o paciente que antes aguentava 1 quilo, ele não vai aguentar 200 gramas, perfeito, passa por isso também, mas existe uma alteração hormonal no organismo, o que faz com que o paciente sinta menos fome e sinta, na verdade, desejo de se alimentar de coisas mais saudáveis também. Ô, doutor Eduardo, obesidade é uma doença? É uma doença e é uma doença grave, João. Isso é uma das principais pautas que nós, cirurgiões bariátricos, na verdade, todo mundo que está nesse ecossistema de obesidade, traz para o dia a dia. Porque muito se fala que a obesidade é uma condição. Veja, é uma condição, sim, mas é uma condição patológica. Dizer que a pessoa está com obesidade e está saudável, isso não existe. Já é comprovado em vários estudos em que o paciente que tinha um peso elevado, mas não tinha exame alterado, eles viviam menos e viviam pior. Então, não dá para a gente romantizar e tratar a obesidade. Tem que respeitar muito o paciente com obesidade. Mas não é romantizar, na verdade é acolher esse paciente e entender que ele está passando por várias necessidades, tem várias dificuldades e, através disso, poder oferecer para ele o melhor tratamento. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Eduardo Godoy, cirurgião bariátrico. Doutor Eduardo Godoy, doutor Luciano Teixeira, que é um mestre nisso, disse que a obesidade vai até a missa de 7º dia. É verdade. O comentário do nosso querido endocrinologista está muito acertado, porque não é que o paciente perdeu peso que a obesidade está curada. E isso eu digo para todos os meus pacientes na primeira consulta. Não é porque antes tinha um peso, tinha uma obesidade muito elevada e agora está com peso adequado que a gente pode dizer que essa luta foi ganha. Não, do mesmo jeito que o paciente tem uma pressão alta, tem uma diabetes, ele para de tomar a medicação para pressão alta, a pressão sobe. Se para de tomar a medicação para diabetes, a glicose eleva. Se ele para de fazer o tratamento de obesidade, a obesidade ela pode sim voltar. Ô, doutor Eduardo, 10 entre 10 endocrinologistas estão receitando Ozempic. Ozempic é uma coisa boa? João, olha, excelente pergunta. O paciente que procura inicialmente uma medicação, eu uso medicações no meu dia a dia para o paciente, principalmente para preparar ele com aquela perda de peso que a gente precisa no pré-operatório. Mas a medicação, ela é muito eficaz, principalmente para aqueles pacientes que têm sobrepeso apenas ou uma obesidade mais inicial, grau 1. A partir de obesidade grau 2, grau 3 em diante, as medicações, elas surtem efeito, mas elas vão tirar o paciente de uma obesidade mais grave para uma menos grave. Geralmente, como elas têm uma perda de peso em torno de 10% a 15% do peso total, ela consegue tirar um paciente de obesidade grau 3, por exemplo, para grau 2, de uma grau 2 para grau 1, mas não consegue tirar 100% do paciente da obesidade.
Jô Soares dizia que todo gordo é feliz. É mito ou é verdade? Olha, João, eu gosto muito do Jô, realmente assim, foi o nosso grande comunicador, mas nisso eu vou discordar. Inicialmente, quando comecei a trabalhar com isso, eu de certa forma acreditava, mas a imensa maioria, para não dizer 100% dos meus pacientes que um dia tiveram a condição de obesidade e agora estão com essa condição controlada e antes me diziam, não doutor, eu estou obeso, mas eu estou feliz. A imensa maioria diz para mim, doutor Eduardo, de fato, eu achava que era feliz, mas eu estava com muita restrição, tinha muita limitação. Hoje eu sei o que é a minha felicidade. Quando o cara, depois de fazer a cirurgia, chega lá no seu consultório, bem mais magro, chega feliz aí, né? Completamente, João. O paciente que procura tratamento para obesidade, vou passar para vocês assim, quanta coisa que consegue mudar. É devolver a dignidade para esses pacientes, é conseguir voltar a subir um lance de escada, é conseguir voltar a fazer atividade física. Muitos pacientes, inclusive, nos procuram depois de ter filhos, porque através daquele momento ali, ele começa a perceber, um momento, agora eu também sou responsável por essa nova vida, eu quero acompanhar os meus filhos aí, se Deus quiser, por muito tempo. Então, isso motiva o paciente a procurar ajuda. Olha, o gordinho, a criança gordinha, sofre muito bullying na escola. Ou é gordinho, ou é elefantinho, essa coisa. O pai deve ter cuidado com o filho obeso, doutor Eduardo? Completamente. Um fator que a gente sempre chama atenção é a questão genética. Então, filhos de pais com obesidade, eles têm uma chance maior também de ter obesidade, tá? Além disso, nesse momento da infância, é muito importante que a gente evite qualquer trauma, evite qualquer bullying para a criança, porque, veja, apesar de muita coisa ter mudado, ainda é muito frequente o preconceito com o paciente obeso. E nesse momento em que a criança está formando seu caráter, formando suas emoções, sofrer um tipo de bullying desse traz realmente cicatrizes terríveis, né, para o resto da vida. Então, identificou numa criança que está com um grau de obesidade, tem que ter um acompanhamento com pediatra, com endócrino pediatra, isso é fundamental. Qual foi o paciente mais jovem que o senhor operou? 16 anos, João. A partir de 16 anos, a gente já está autorizado a realizar cirurgia bariátrica, né? Claro que sempre discutindo com o pediatra que acompanhou essa criança durante a vida, que nesse momento agora é um adolescente. Então, a partir de 18 anos, a gente já tinha essa indicação e entre 16 a 18 anos, se tiver esse aval da equipe multidisciplinar, a gente pode operar também. Abaixo de 16 anos não é que não possa, mas isso aí vai passar uma indicação um pouquinho fora da caixa do habitual. Qual é o paciente que o senhor gosta mais? É o homem ou a mulher? O homem é frouxo, reclama demais, a mulher é mais corajosa. Qual é o melhor paciente? É o homem ou a mulher? Eu não tenho como defender, João, aqui a classe da gente, não. Realmente, homem é frouxo. Um pouquinho mais, não tenho como dizer realmente que não é, não. Mas, em geral, o meu público, na verdade, isso é no mundo todo, o público que procura cirurgia bariátrica, muito mais frequentemente são mulheres, tá? Não é só na minha clínica, não. Em todo o mundo, em todos os continentes, a mulher que procura mais. Naturalmente que a mulher tem uma tendência maior a procurar mais serviços de saúde. Agora, o senhor já operou um casal, porque tem um casal de gordinho. Porque se o homem come, a mulher também vai atrás e tal. Já operou o casal de gordinhos? Já sim, com intervalo de 1 semana entre eles, inclusive. Já houveram vários. Já teve de operar pai, mãe, 2 filhos, primo, todo mundo da mesma família. Mas, assim, teve um casal que foi bem interessante. Inclusive, até ela está aguardando bebê agora, que isso também é engraçado, né? Melhora a fertilidade também. Operou o marido, depois de 1 semana operou ela. E os dois estão ótimos. Aí, ao todo, se somar a perda de peso dos dois, vai mais de 80 quilos perdidos. E o pós-operatório da cirurgia bariátrica, como é? Olha, João, o pós-operatório, quando ele é conduzido em um hospital de referência, com equipe bem habilitada, o pós-operatório de cirurgia bariátrica é para ser tão tranquilo como um pós-operatório de uma cirurgia de vesícula, por exemplo, quando se opera por videolaparoscopia. Operou hoje, no mesmo dia o paciente está caminhando, está se alimentando, no dia seguinte vai para casa. E não vai para casa, não é forçando a barra, como algumas pessoas podem pensar. Não, é indo para casa sem dor, indo para casa sem vomitar, é indo para casa tranquilo. Na verdade, o paciente até fica ansioso para que a gente chegue logo para liberar ele. O senhor anda namorando com o robô?
O robô é uma ferramenta importantíssima que a gente tem que oferecer na obesidade, na cirurgia abdominal como um todo, mas na obesidade principalmente. Por quê? Porque é um paciente que, para chegar lá dentro do abdômen, com uma parede abdominal muito grossa, é o paciente que mais se beneficia do robô. E desde que eu realizei a minha certificação através da plataforma DaVinci, né, da Intuitive, eu tenho executado cirurgias robóticas, né? Elas são um excelente complemento para as cirurgias por videolaparoscopia, principalmente para aqueles pacientes em que são muito obesos ou que já passaram por uma cirurgia abdominal prévia. Agora, muita gente imagina que o robô faz sozinho. O robô ajuda o médico, né? Isso. O robô é uma ferramenta na mão do cirurgião. O robô não opera sozinho ainda, né? Pode ser aí que no futuro próximo, muito provavelmente, eles vão começar a operar sozinhos também. Na verdade, a gente vai ensinar eles. Mas hoje em dia, o robô, na verdade, quando eu faço um movimento, ele chega e ele filtra esse movimento. Então, por exemplo, não tem risco do robô ter um grau de tremor. Cada pegadinha que ele dá lá no órgão, ele também tem uma tração já milimetrada. Então, isso traz uma precisão maior na cirurgia. O paciente tem um pós-operatório com menos dor, é uma recuperação, inclusive, mais rápida. Exige mais de uma técnica da cirurgia bariátrica? Existe, João. Existem várias e várias técnicas. Qual é a sua? Olha, as duas técnicas mais consagradas no Brasil e no mundo são o sleeve e o bypass. O sleeve é uma cirurgia que a gente só diminui o tamanho do estômago. Sleeve vem do inglês, né? Faz com uma manga de camisa, então o estômago fica bem retinho. Diminui em torno aí de 80% do tamanho do estômago retirado, ficando em torno de 20%. E a outra cirurgia é o bypass, em que se combina tanto a redução do tamanho do estômago, como também o desvio no intestino para absorver menos gordura e absorver menos açúcar. E qual é que o senhor gosta mais? Cada caso é um caso, é? Cada caso é um caso. Eu particularmente gosto muito das duas técnicas, né? Vou dizer que eu faço em torno de 50% a 50%. No mundo como um todo, o sleeve é a cirurgia mais realizada. Agora, aqui na América Latina, e aqui no Brasil não seria diferente, o bypass ainda é a cirurgia mais realizada, mas a gente tende a individualizar cada cirurgia. O bypass é melhor, por exemplo, para os pacientes que têm muito refluxo ou os pacientes que são diabéticos. O SUS faz cirurgia bariátrica? Também faz sim, João. O SUS talvez hoje seja o ambiente em que a cirurgia bariátrica, o tratamento da obesidade pode crescer mais, porque veja, apenas aqui no Brasil a gente não consegue operar nem 1% dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, né? E a grande parte dos pacientes aqui do Brasil, aí coloca em torno de 75%, são completamente dependentes do Sistema Único de Saúde. Ele consegue sim, através de uma referência do posto de saúde ou através do médico que o acompanha no SUS, consegue sim ser referenciado para um serviço de cirurgia bariátrica. Ô, doutor Eduardo, evidentemente que uma cirurgia muda a vida de uma pessoa. O apoio da família é fundamental? Fundamental, completamente, João. A família hoje, eu digo a você que como se mudou muita coisa nos últimos anos, principalmente da última década para cá, antigamente a família chegava e acontecia de dizer, mas vai operar cirurgia bariátrica por quê? Uma cirurgia dessa, uma cirurgia grande? E hoje, com o advento das cirurgias minimamente invasivas, videolaparoscopia, cirurgia robótica, a família já vê isso de uma forma muito mais tranquila. Então, muitas vezes, o paciente está um pouquinho tímido, não sabe se quer a cirurgia ainda, e a família, na verdade, o esposo, a esposa, os filhos, pai, mãe, chegam e vão junto com o paciente para a consulta e apoiam bastante. Olha, teve um livro de um médico aí, que eu não estou recordado o nome, Só é Gordo Quem Quer. E esse autor desse livro morreu gordo demais. Só é gordo quem quer, doutor? De forma alguma, João. Isso é uma afirmação que não tem um embasamento. O cara lançou um livro, ganhou a fortuna, depois ficou gordo. Pois é, veja só, ganhou a fortuna, né? Aproveitou, surfou na onda falou que algumas pessoas queriam ouvir, mas na verdade não estava falando a verdade. Porque todo mundo conhece uma pessoa que é muito mais magrinho e come muito mais, às vezes não se exercita, e uma pessoa que está acima do peso e faz tudo direitinho. Então, dizer que a pessoa está com obesidade porque quer é faltar com a verdade. O que a gente tem que ter cuidado com essas pessoas é entender que a obesidade envolve vários fatores, o genético é importantíssimo e a gente precisa dessa dedicação do paciente, mas se ele conseguir correr atrás, a gente consegue mudar isso sim.
Porque tem uns infelizes que comem demais e são magrinhos. Tem um mito que tem uma lombriga lá dentro que pega comida. Por que é que tem gente que come demais e não engorda, doutor? Olha só, João, o principal fator, de fato, é genético, tá? Então, aquela pessoa que é filho de pais magros, a tendência é que realmente ela tenha uma chance muito maior de não ter obesidade, que mesmo comendo, às vezes, guloseima, ela não engorde tanto. E é fundamental que tenha massa muscular. Pode perceber, pessoas que têm massa muscular, elas comem muito mais e têm mais dificuldade para engordar. Porque a massa muscular, ela é a usina do nosso corpo, João. Quanto mais músculo a gente tem, mais tiver músculo desenvolvido, mais calorias a gente está queimando o tempo todo, mesmo em repouso. Outra coisa que se diz que quem tem gordura, os pneuzinhos, tem uma tendência muito maior a ter problema cardíaco. Isso é verdade? De fato. Por quê? O que é que esse pneuzinho tem? Esse pneuzinho que às vezes a gente vê aquela pessoa que tem aquela, eu não tenho tanta obesidade, meu braço é fininho, a perna é fina e a minha barriga é grande, João, esse aí é realmente o paciente que a gente tem o maior cuidado, porque ele é rico em obesidade visceral. Essa obesidade do abdômen, aquela barriguinha dura, é a gordura que faz mais mal, é a que está mais relacionada a infarto, a AVC, a trombose, tudo isso. Agora, algumas cirurgias bariátricas exigem depois cirurgia plástica para tirar as pelancas, né? Correto, justamente. A cirurgia bariátrica não é ela que causa a sobra de pele. A sobra de pele ela é causada pela obesidade. Aquilo ali já foi tão esticado que quando a pessoa emagrece, vai precisar tirar aquela pelezinha que ficou sobressalente mesmo. Olha, às vezes o senhor vai fazer a cirurgia, não tem comida, tem que levar a comida de casa, então a Masterboy está mandando essa bolsinha teca, o senhor levar para fazer a cirurgia. Obrigado, e não ficar com João, fome, que né? bom, maravilha. Vou usar sim. Nós queremos agradecer ao doutor Eduardo Godoy por esse show que ele deu. E agora eu estou dizendo, o senhor é gordo quem quer. Se o gordo quiser ficar mal, é o doutor Eduardo Godoy. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.